Eu vou te ensinar a cortar e costurar esta belíssima saia godê fazendo apenas uma costura. Foi isso mesmo que você ouviu. Com apenas uma costura você vai aprender a fazer uma saia godê total, com uma excelente roda. Essa saia, ela não tem abertura nas laterais, portanto você não vai precisar se preocupar em colocar um zíper. E outro detalhe importante é que eu não fiz costura na barra para realizar o acabamento. Exatamente, eu não fiz costura na barra para realizar o acabamento. O que foi que eu fiz? Eu fiz um acabamento super diferenciado, usando apenas a chama de uma vela. E eu vou te ensinar a fazer esse acabamento também. Aproveita, assiste esse vídeo do começo ao fim para você aprender a fazer a sua própria saia godê para usar em diferentes ocasiões. E não se esqueça, a saia godê é uma saia super democrática que valoriza mulheres de diferentes biotipos corporais e também mulheres de distintos estilos pessoais. Aproveita e faça a sua saia godê agora. Tenho certeza que vocês vão amar realizar o projeto dessa saia junto comigo. E o que é que eu preciso ensinar aqui para vocês de antemão? Para traçar uma saia godê total, como essa que eu vou fazer agora, que não vai exigir costura nas laterais, eu preciso calcular o raio do meu quadril, porque eu vou colocar um elástico na cintura. Então, eu tenho que usar a medida do meu quadril e não a medida da minha cintura, dado que o meu quadril é mais largo do que a minha cintura. Se eu colocasse a medida da minha cintura, não passaria pelo quadril, o elástico. E muito menos a saia, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos usar o pi para encontrar o raio do meu quadril. Se eu fizesse aqui uma saia meio godê, se fosse o meu objetivo, eu teria que usar o pi de 3,14. Acontece que eu vou fazer uma saia godê total. Então, eu tenho que multiplicar esse pi por 2. 3,14 vezes 2 é igual a 6,28. Então, é esse pi aqui de 6,28 que eu vou usar para encontrar o raio do meu quadril. O meu quadril tem 97 centímetros de largura. Então, eu vou pegar 97 centímetros de largura e vou dividir por 6,28. Então, 97 dividido por 6,28, eu vou ter 15,44. Eu vou usar a medida de 15 centímetros para traçar o raio aqui do meu quadril. E o que que vocês precisam entender aqui para poder começar a cortar essa saia? É a dobradura do tecido. Então, supondo que isso aqui é o meu tecido, esse pedaço aqui de papel é o meu tecido. Vocês vão dobrar uma vez no meio e depois dobra outra vez no meio. Então, o que é que vocês vão obter com essas duas dobraduras? Olha, 4 partes. 1, 2, 3, 4. Então, dobrou uma vez, depois dobra outra vez. E posiciona o tecido dessa forma. As dobraduras vão ficar direcionadas para a sua frente, né? Você vai ter essas dobraduras direcionadas para você. Tá aqui uma dobradura e tá aqui a outra dobradura. Então, esse tecido ele está dobrado dessa maneira, ok? Como eu ensinei aqui com o papel. Outra coisa que vocês precisam ter em mente é o seguinte: a medida da largura de um tecido, considerando uma auréola a outra, geralmente é 1,50 m. Como eu tenho 1,55 m de altura, dá tranquilo para eu usar essa medida e obter uma saia de 58 centímetros. Fica uma saia na altura do meu joelho. Então, uma saia de um tamanho que eu gosto. Se você for mais alta do que eu e tiver o quadril da minha mesma largura, então a sua saia vai ficar menor, né? Porque ela vai ficar acima do seu joelho. Então, tenha isso em mente. E se você tiver o quadril maior do que o meu, mais curta vai ficar a sua saia.
Vai chegar ao ponto, se você tiver um quadril acima de 110, da sua saia ficar uma mini saia. Tenha isso em mente. Porque vejam, aqui nós estamos com o tecido dobrado 2 vezes, usando a largura total do tecido. Outro dado interessante aqui, que precisa ser salientado, é o seguinte. Eu tenho 1,50 de largura de uma orelha à outra, e você precisa de 1,50 de altura. No mínimo, 1,50 de altura, para conseguir traçar essa sua saia com 58 centímetros, se você tiver a mesma medida de quadril que a minha medida. Entenderam? Aí, o que nós vamos fazer agora aqui? Vamos colocar o raio do meu quadril aqui. Você vai colocar o raio do seu quadril aqui. Eu já sei que o raio do meu quadril, da circunferência total, é 15 centímetros. Então, a trena está posicionada, prendi a trena com um alfinete, numa borracha, e assim eu vou poder manusear essa trena com maior facilidade. Eu vou girando a trena, ó, marcando os 15 centímetros de raio do meu quadril. Pronto. 15 centímetros obtido por meio da divisão da circunferência do meu quadril por 6,28, que é o pi, 2 vezes, né? O pi, 3,14. Agora, eu vou traçar o tamanho da minha saia. Eu vou usar toda a largura do tecido, de uma orelha a outra. Esse tecido aqui dobrado no meio dá 75 centímetros, porque ele tem 1,50 m de largura. Então, eu vou usar toda essa medida, de 75 centímetros. Só que a saia não vai ficar com 75 centímetros de comprimento, porque esses 15 centímetros aqui eu vou cortar, para poder obter a entrada da saia pelo meu quadril. Então, o que nós teremos aqui de tamanho de saia? Eu vou usar 75 centímetros para traçar o comprimento, mas depois de cortar essa medida aqui, referente ao raio do meu quadril, eu vou ter quanto de comprimento de saia? 75 menos 15, eu vou ter 60 centímetros de comprimento de saia, levando em conta as minhas medidas. Então, eu vou começar a marcar daqui em diante, dessa dobra aqui, 75 centímetros. Aí, eu vou girando aqui a trena. Eu estou usando um giz de escola mesmo. Você pode usar sabonete, giz de alfaiate, o que você tiver em casa e te permita realizar essa marcação. Pronto. E agora eu vou cortar a nossa saia. Pronto, e esse é o resultado. Aqui é uma saia godê total. E para poder fazer o acabamento aqui da cintura, eu vou usar um elástico. Esse meu elástico aqui, ele tem uma excelente elasticidade. Eu peguei a medida do meu quadril e fiz o seguinte, 97 menos 39%. Porque a elasticidade desse elástico é muito boa. Então, 97 menos 39%. Deu o quê? 59 centímetros. É a medida que eu estou usando para colocar na cintura da minha saia.
porque vai passar pelo meu quadril e também vai comportar muito bem a minha cintura, que mede 68 centímetros, a minha cintura. Então, vejam, se o seu quadril for muito largo e o seu elástico não tiver uma boa elasticidade, aí você vai precisar usar uma porcentagem menor. De repente, você vai ter que tirar apenas 20% da medida total do seu quadril, entenderam? Você vai ver aí como é que é a elasticidade. O ideal é que você meça. Eu medi isso daqui, já levando em consideração a margem de costura. Então, eu sei que vai passar. Depois que eu fizer a costura aqui, eu vou aplicar esse elástico na cintura da minha saia e vai passar pelo meu quadril, porque tem uma excelente elasticidade. Então, vamos lá para a máquina, fazer o passo a passo aqui para concluir essa saia, sem costura nas laterais. Eu vou fazer agora o fechamento do elástico, juntando uma ponta à outra ponta. E para isso eu preciso alinhar bem uma ponta do elástico com a outra. Se você tiver dificuldade para passar a costura zigue-zague aqui, porque eu vou usar um ponto zigue-zague, então você pode usar alfinetes, só para poder segurar as duas pontas. Alinha bem. Coloca uma ponta sobre a outra. Pronto. E aqui a gente vai começar a realizar a costura com ponto zigue-zague. Vou tirar os alfinetes e vou fazer mais algumas costuras aqui para ficar bem segura essa costura aqui. Pronto, depois que eu fiz isso, juntei aqui as duas pontas, uni na verdade, com uma costura zigue-zague, bem reforçada. Eu vou aplicar esse elástico aqui na cintura da minha saia. E vou já mostrar para vocês como é que a gente pode fazer isso, tá bom? Eu tenho aqui o elástico já costurado pelas laterais e eu preciso aqui fazer 4 marcações. Vamos supor que essa daqui é a minha primeira marcação, onde eu fiz a costura. E eu levo em conta que isso aqui é como se fosse o meio do elástico, né? De uma ponta a outra. Então, aqui eu faço essa transferência para cá. Certo? Aqui eu fiz uma marcação. Aqui eu tenho outra marcação, olha, 1, 2, 3 e a 4ª marcação. Bem aqui. Pronto. E agora eu vou fazer essas mesmas marcações na saia. Então, eu pego a saia, coloco a saia bem alinhada, como se eu tivesse aqui o meio da cintura da saia. Faço uma marcação aqui e uma outra marcação aqui. Uma marcação aqui e uma outra marcação aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 marcações. E agora eu vou pegar o elástico e vou prender o elástico na cintura. A primeira marcação é referente aqui a da costura. Então, pego aqui, coloco um alfinete, prendendo o elástico na cintura da saia. Pego essa marcação no elástico e alinho com a marcação na cintura da saia.
Pego essa outra marcação aqui e alinho com essa outra marcação da cintura da saia. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou botar a saia por dentro, né? Vocês viram, né? Eu virei a saia por dentro. E vou agora prender as outras marcações, ó, que faltam. Então, tá aqui. 1, 2, 3, 4 marcações. E eu vou pra máquina e vou costurar esse elástico na cintura da saia, esticando o elástico, certo? Vamos lá para a máquina fazer isso. E a saia basicamente vai estar pronta. Depois nós vamos só fazer o acabamento da barra, que não vai exigir de vocês nenhuma costura. Vou mostrar para vocês como que nós vamos realizar esse acabamento aqui. Vou começar agora a costurar o elástico na cintura da saia. Vou usar também um ponto zigue-zague. E agora eu vou esticando o elástico, o máximo que eu puder, sempre com a agulha presa no elástico. Pronto, eu já coloquei o elástico na cintura da saia. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou refilar esse excessozinho aqui de costura, que ficou sobrando, né, de tecido, e vou passar uma zigue-zague, bem no pezinho aqui, na bordazinha do elástico, juntando a borda do elástico com a borda do tecido, para fazer o acabamento aqui nesse cós, tá bom? Refilar é só tirar o excesso de tecido que ficou sobrando. Vou fazer isso agora. Eu já refilei, agora eu vou passar o zigue-zague, o ponto aqui, na borda do elástico, com a borda do tecido. Pronto, aqui eu fiz o acabamento com zigue-zague para não ficar desfiando muito o tecido da saia, ok? E eu vou mostrar agora como é que nós vamos fazer o acabamento da barra. Aqui eu tenho o resultado da saia, com o elástico já na cintura, é como se fosse o cós da nossa saia. Perfeito, ficou ótimo. A saia vestiu super bem, ficou com um godê total, bastante roda, bastante volume. O único detalhe que eu quero aqui salientar para vocês é o seguinte: lembram que eu coloquei 15 centímetros de raio do meu quadril para fazer o corte referente aqui à cintura da saia. Eu sugiro que, se no seu caso der 15 centímetros também, você coloque 1 centímetro de margem de costura. Então, ao invés de usar a medida de 15 centímetros, usa 14 centímetros.
Se o seu raio for 16, usa a medida de 15 centímetros. Se o seu raio for 14, usa uma medida de 13 centímetros para traçar a cintura da saia, exatamente no local onde nós colocamos as 2 dobras do tecido, certo? É só esse detalhe. Subtrai 1 centímetro do raio para poder fazer a marcação da cintura da sua saia, aonde você vai aplicar o elástico, entenderam? Subtrai aí 1 centímetro, vai ficar melhor. Depois que eu fiz a minha, eu percebi que eu poderia ter considerado a margem de costura. Ficaria ainda melhor, mas ficou ótimo, deu tudo certo. É só um detalhe. E agora, nós vamos fazer o quê? O acabamento da barra. Também não vai precisar de costura, como eu disse para vocês. Se vocês quiserem fazer o acabamento com uma costura aqui, um ponto reto, tem que ser uma barrinha de lenço, né? Toda saia godê, com muita roda, sobretudo, como essa daqui, você tem que fazer uma barrinha bem fininha, uma bainha mesmo, como se fosse uma bainha de lenço. Mas nós não vamos fazer nenhuma costura. Vocês vão pegar uma vela, é isso mesmo, acesa. Mas detalhe, vocês só conseguirão fazer esse acabamento se o seu tecido tiver poliéster. Aqui eu estou usando o Oxford, o tecido que eu estou usando. Tem muito poliéster aqui na composição. Então, só se tiver poliéster na composição. Pode ser um linho misto com poliéster, um Oxfordine, mas tem que ter poliéster, certo? Aí nós vamos fazer isso, ó. Vocês vão pegar bem na barrinha, olha aqui, na margenzinha, na borda, e vão ficar passando aqui, no foguinho da vela mesmo, na chama da vela, por toda a circunferência da saia. Vai ficar um acabamento belíssimo, vocês vão ver isso aqui quando eu vestir esse acabamento. Eu vou até fotografar e colocar no meu Instagram as fotos. Aí você vai fazendo isso, ó, por toda a barra da saia. Aqui é como se nós estivéssemos fazendo a bainha. Vai ficar tão delicado, olha. Tá vendo, ó? Não vai desfiar de forma alguma. Vai ficar assim, bem delicado. Então, eu vou fazer isso daqui por toda a dimensão da minha saia aqui, da barra. E depois vou mostrar o resultado para vocês. E esse é o resultado do nosso projeto. Confeccionando uma saia godê total com apenas uma costura. E com um acabamento na barra bem diferenciado. Para você que é iniciante e que tem dificuldade de fazer bainha de lenço, pode, por exemplo, aderir a este método. Usa a chama da vela e você vai ter esse resultado super delicado. Me diz o que você achou aí nos comentários e aproveita e me segue lá no meu Instagram, Kelma Leite.